Fora dos produtos perecíveis, de supermercado, por exemplo. Uhum. Você chega lá, vai fazer uma compra, são inúmeros itens, você Isso. passa no carrinho lá e de repente você não viu que algum item está vencido. Por Uhum. exemplo, você chega em casa, abre uma carne embalada, está com um cheiro forte. Apesar que está lá dentro do prazo de validade e tal. O que o consumidor pode fazer nesse caso aí, que já chegou em casa, levou o produto para casa, não viu que estava com problema, ele tem como reclamar? Olá, pessoal. Estou com uma convidada aqui muito especial, a doutora Isabela. A doutora Isabela, ela é presidente do Conselho Condecon, né, que é o conselho do Procon, e gerente do Procon. É um órgão muito importante, né, para o ambiente do empreendedorismo e muito importante também para o consumidor. Seja muito bem-vindo, doutora Isabela. Obrigada, Kildre. Eu agradeço, né, a abertura do espaço, a gente poder falar, né, um pouco de direito do consumidor, levar informação, que esse eu também acho que é o papel do Procon. Com certeza. Então vamos contextualizar, né, qual que é esse Uhum. papel do Procon, como que ele é importante, né, para a população. O Procon ele nasceu inicialmente, né, para poder atuar quando há alguma violação de direito do consumidor. Então, quando há algum conflito nessa relação envolvendo o consumidor e o fornecedor, o Procon ele tem a atribuição de poder tentar solucionar esse conflito. E também atua na questão da educação, na orientação e não somente quando há alguma violação. Ele também atua na parte de prevenção do conflito, né, que eu também acho que tem um papel muito importante. Isso é muito importante. E, assim, a questão, né, do Procon, ele tem atuação no município? Isso, o nosso Procon ele é municipal, ele é ligado à prefeitura aqui da cidade. Uma coisa que às vezes não é tão difundida, aqui na cidade nós também temos o Procon estadual, que é ligado ao Ministério Público, né, que atua nas questões coletivas. O nosso Procon municipal atua nas reclamações individuais. Então a gente chega, o consumidor, nós registramos a reclamação, e se a gente nota que alguma reclamação a nível coletivo, nós registramos e também a gente reporta para o Ministério Público fazer essa apuração. Ah, interessante. Pois é, então vamos pensar alguns casos, né, que são recorrentes. Vamos contar, como se diz, os causos, né? Que também é importante, Que né? é talvez até difícil de acreditar, né? Só estando lá para crer, não é isso? Esse ano, Kildare, a gente notou assim bastante. O nosso segmento que mais teve reclamações nesse ano de 2022 foram os assuntos financeiros. E principalmente os empréstimos não solicitados pelos consumidores, né? Principalmente aí pelo público idoso. Então, aí, nesse segmento, a gente tem duas vertentes, que foi aplicado um golpe que a gente notou lá no Procon, bastante difundido aqui na cidade. Né? Ora, o consumidor fazia o empréstimo, então ele procurava a instituição financeira, fazia o empréstimo. O dinheiro caía na conta do consumidor. Dentro de poucos minutos que essa transação ela era concluída, o consumidor recebia um contato por parte lá da empresa, falando: não, aconteceu um problema aqui, você vai precisar de fazer a devolução desse empréstimo. O consumidor, uai, né? Coisa estranha. E aí fazia a devolução. Falava: não, mas tudo bem, então. Aí essa empresa encaminhava um boleto para o consumidor e ele devolvia o dinheiro desse empréstimo para a empresa. Quando ia, né, se verificar, esse empréstimo estava indo para um terceiro. Então ele não estava fazendo a devolução para a instituição que ele contratou o empréstimo. Então ele permanecia com a dívida lá com a instituição financeira e fazia a devolução para outra pessoa. Então ele estava devolvendo para o Chico e fazendo a devolução para o Paulo. Então, assim, acabava caindo num golpe. Esse golpe a gente teve no ano de 2022 bastante acontecimento, principalmente com o público idoso, Aqui em Divinópolis, então. aqui em Divinópolis. Infelizmente, em alguns casos, a gente, graças a Deus, conseguiu cercar, porque o consumidor achou estranho, falou: deixa eu ir lá no Procon procurar saber, ou deixa eu ir lá no banco, né, procurar saber se eu vou precisar de devolver mesmo. Então, aí a gente conseguiu cercar. Né? A gente, não, opa, vamos ligar lá no banco, né? Então, a gente conseguiu intermediar e conseguiu cercar essa devolução. Porque não era uma devolução para a instituição onde o empréstimo tinha sido contratado. Era uma devolução para o golpista, né? Para o fraudador. A gente teve bastante casos, infelizmente. Alguns que a pessoa já tinha feito a devolução, e a gente, né, já não conseguiu solucionar pelo Procon, mas graças a Deus, em muitos casos, a gente conseguiu cercar, e alguns outros, ainda que a devolução já fosse feita, a gente conseguiu demonstrar que o consumidor caiu no golpe, né, que foi uma fraude realmente. Então, esse, né, assim, foi bastante emblemático, assim, porque a gente atendeu principalmente idosos. Né, a pessoa precisava do empréstimo, né, contratava o empréstimo, e depois acabava caindo nesse golpe. Esse a gente ficou bastante marcado lá, porque a gente acaba que sensibiliza, né, com a situação do consumidor.
Hoje o nosso público lá, em torno de 55% são mulheres, e em torno de 40% dos atendimentos totais são de um público acima de 61 anos. Então, são principalmente idosos, né? Então, é aquela pessoa que mais confia, né, realmente, né? E Age acaba na que confiança. esse atendimento, né, essa solicitação indevida aí Uhum. do empréstimo, acaba que ele não é presencial, né? Tem Não, essa modalidade que é por telefone, que a isso. pessoa acaba que, quando você vai procurar o recurso, né? Vamos simular. Primeiro, essa empresa liga para esse idoso e oferece um empréstimo, não é isso? Isso. A própria pandemia facilitou bastante essas contratações, né? E lá, como o público é principalmente idoso, o INSS ele até proíbe esse tipo de contratação por telefone. Porque, né, facilita realmente a questão do golpe, a questão da fraude. Mas na prática, infelizmente, é o que a gente está vendo, né? As instituições ligam para os idosos, oferecem condições, né, melhores, parcelas em números maiores, né, que o consumidor vai pagar a perder de vista. Isso acaba facilitando a contratação. E aí, por consequência, acaba facilitando, né? Golpe, igual eu falei, é por um público que age na confiança. Né? Principalmente os idosos, né? Tem mais facilidade em confiar, em acreditar, né, no que a pessoa está passando, e muitas das vezes aquilo não condiz com a realidade. E é muito triste, né? Porque assim, a gente sabe que às vezes muitos idosos estão com o salário apertado ali, a Sim. aposentadoria apertada, cai numa fraude dessa, e quando não consegue reverter, ele é obrigado a pagar esse A gente financiamento? tem feito de tudo lá, pra, né? Seja para fazer a devolução à instituição correta, porque, né, igual eu falei, esse tipo de golpe tem duas vertentes. Tem aqueles empréstimos que o consumidor realmente contratou, Esse né? primeiro caso que você Isso. contextualizou, não é E isso? tem também a própria contratação já é fraudulenta. Né? Então, se o golpista faz o contato com o idoso, falando que ele tem direito a receber um valor do governo. Aí, né, o consumidor hoje em dia passando por uma situação, né, difícil, né, grande parte da população tem enfrentado, né, uma crise financeira, acaba acreditando naquela informação, passa os dados e o valor acaba caindo na conta do consumidor. Quando ele, né, verifica, fala, opa, eu não solicitei empréstimo, não quis fazer empréstimo. Aí o golpista fala, então você vai precisar devolver. Aí é onde ocorre, né, a continuidade lá do golpe, que ele faz a devolução, né, para uma instituição que não é aquela onde o valor foi, né, que o valor foi creditado e acaba caindo realmente no golpe. Aí acaba devolvendo um dinheiro que ele pegou emprestado sem Com querer, outra pessoa, e com depois outra ele, instituição. ele tem um problema para resolver ali para muito tempo, né? Sim, e, né, por incrível que não são valores pequenos, sabe? Os valores são acima de 20 mil, acima de 15 mil. Então, né, depois o consumidor acaba ficando com aquele problema, né? O Procon tem conseguido, ainda que a pessoa caia nesse tipo de golpe, em alguns casos a gente já tem conseguido solucionar, demonstrando para a instituição financeira que realmente o consumidor caiu num golpe. Mas, infelizmente, tem alguns casos que a gente não tem conseguido. E alguns bancos alegam que o consumidor acabou contribuindo para aquele golpe, porque ele passou os dados. Hoje em dia é necessária aquela selfie, né, para poder demonstrar que o consumidor está contratando, e aí o consumidor acaba passando, né, aqueles dados, aquelas informações. Então, algumas instituições a gente não tem conseguido por esse motivo. Mas a grande maioria, graças a Deus, a gente tem conseguido ou cercar, né, ou conseguir reverter a situação. Ó, esse caso é um caso assim, né? Realmente tem que ser punido dessas empresas, porque, infelizmente, até chegar nessa empresa que está fazendo isso aí é uma investigação maior, né? Sim, a gente até tem, né, hoje em dia, decisões judiciais até proibindo algumas instituições financeiras de comercializar esse tipo de empréstimo. Porque é uma coisa, né, assim, nós estamos vendo aqui em Divinópolis, mas não é só aqui. A gente tem notícia de que isso está ocorrendo no Brasil todo. Então, é importante também esse registro por parte do PROCON, ainda que infelizmente a gente não consiga resolver por lá e a pessoa vai ter que acabar acionando a justiça, mas é só com esse registro dos casos, né, que a justiça também vai poder bloquear, vai poder frear esse tipo de conduta, né? É muito complicado. E qual que seria um outro caso, assim, mais corriqueiro que você tem lá? A gente entrar mais aí no direito do consumidor Uhum. relacionado a uma compra, a um produto que adquiriu, né? O que que você tem mais visto aí de ocorrência lá? Sim, a gente está tendo. A pandemia propiciou bastante as compras, né, no formato online, né? As empresas que ainda às vezes não tinham se adaptado ao comércio online acabaram se forçando a ter que adaptar. Né? E o consumidor a mesma coisa, né? Quem às vezes tinha uma certa resistência de fazer as compras online acabou se vendo obrigado a contratar. Então a gente lá tem tido também bastante reclamação
de venda porta a porta, né, de colchões, produtos terapêuticos, né, que a pessoa faz o pagamento e ora não tem o recebimento do produto, ora tem o recebimento, mas não condiz com aquilo que foi oferecido, né? E o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para proteger o consumidor, principalmente nessas compras que são feitas fora do estabelecimento, porque o consumidor não tem contato ali com o produto, né? Ele não está conseguindo verificar se aquela oferta condiz com a realidade. Então, o Procon está lá para atuar, mas a gente tem tido bastante reclamação nesse sentido das compras online hoje em dia também, né? Facilitou a pandemia essa questão do comércio online, mas acaba que aumentou também o número de reclamações. Às vezes as pessoas que não tinham o hábito de comprar online começou a ter os seus erros ali, né? Isso. Porque quem já compra há muito tempo já sabe mais ou menos selecionar, né? Sim, já tem uma experiência, né? Já seleciona melhor, né? O tipo de empresa. Eu observei esses dias, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, como que tem vários sites falsos. Sim. Eu entrei num site da Amazon, eu vi que não era Amazon, porque eu conheço bem o site da Amazon. Uhum. Eu vi a logomarca estava assim esticada, estava mal definida, Uhum. e aí eu fui ver o endereço, né? É um site falso da Amazon. Então, assim, e o que que me chamou a atenção? Que o produto lá era um iPhone que estava pela metade do preço. É, a gente sempre orienta os consumidores, a gente faz esse alerta, né? Antes de fazer qualquer compra, pesquisar o CNPJ da empresa, né? A gente tem essas grandes marcas que já são conhecidas. Mas hoje em dia tem as, né, pequenas empresas que também estão fazendo as vendas pela internet. Então, a gente sempre alerta, fazer a pesquisa do CNPJ, ver se a empresa tem um endereço físico, pesquisar em sites de reclamação para ver se aquela empresa tem muita reclamação ou não. O Procon também está à disposição, né? Nesse sentido, o consumidor pode fazer contato com o Procon e verificar, né? Ó, tem né, algum tipo de reclamação dessa empresa aí? Antes de fazer a compra. Porque hoje em dia também os aplicativos, redes sociais apresentam muitos anúncios, né? E muitas das vezes com um preço bem atrativo. É bem Então, fora, né? sempre suspeitar também se o preço está muito abaixo do que é, né, do mercado. Porque, né, também isso aí facilita, né? Abre portas para o golpista, né? Aplicar os golpes para ter fraude. Então, sempre desconfiar, né? De ofertas muito atrativas, esses anúncios que aparecem, né, em redes sociais. Dá sempre preferência para fazer a pesquisa direto no site. E tentar se cercar ao máximo, né? É porque às vezes o que que você está me dizendo aqui, né? Que o consumidor teria como pesquisar com vocês antes de efetuar a compra, né? Isso, a gente tem o nosso sistema que coleta as informações, então a gente consegue pesquisar, pelo menos a nível municipal, se essa empresa tem algum tipo de reclamação. E também tem os outros sites, né? Tem o Reclame Aqui, que o consumidor, né, consegue fazer essa pesquisa, mas o Procon também está à disposição para ajudar antes de ter algum problema, né? Fazer essa pesquisa, verificar se é uma empresa que realmente existe, se tem CNPJ, telefone, se tem endereço físico. Porque são coisas, né? Assim, todo mundo está sujeito a ter problemas. A gente tem que tentar se cercar e tentar fazer de tudo para evitar um É tipo porque de às vezes a problema. pessoa já chega depois que já fez a compra, aí Uhum. é a dificuldade maior, né? Isso, a gente, Tendo essa consumidor. possibilidade de procurar vocês antes de efetuar Uhum. a compra é muito melhor, né? Sim, a gente tem, né? Se às vezes o consumidor nos procura e fala assim: depois que eu fiz a compra, eu pesquisei e vi que a empresa está cheia de problema. Então a gente sempre orienta, faça essa pesquisa antes, né? Tente não comprar no impulso, né? Fazer uma avaliação, será que esse site é confiável? O preço está muito abaixo? Deixa eu dar uma pesquisada antes. Né? Porque o preço realmente ele é um atrativo, né? É. Abre a concorrência ali para as empresas, mas também ficar sempre, né, desconfiar desses valores, né, muito atrativos. Você comentou o site meio desconfigurado. A gente teve uma reclamação há uns dias atrás de um valor de uma cerveja bem abaixo do que é comercializado. E era no site das Americanas. Só que aí, a hora que você via o link lá acima, já não tinha nada a ver com as Americanas. Sempre, né, desconfiar, né, preços muito atrativos. A pessoa, opa, né, tem alguma coisa errada, né? Ou o vencimento está próximo. Então, sempre acabar desconfiando disso. Tem uma pegadinha, né? Ou pode ser uma coisa ali igual o vencimento, né? Isso. Ou pode ser realmente aí que é uma coisa falsa e vai cair, né? Então, assim, a gente sempre tem que tentar se cercar e desconfiar antes, né? Igual eu falei, o Procon tá à disposição, a gente atua quando há algum problema, sim, mas a gente também atua como forma de prevenção, como forma de orientação. Então, se o consumidor tem alguma dúvida, fala, opa, eu tô achando meio esquisito, o Procon está à disposição, a gente pode ajudá-lo a fazer essa pesquisa, ver se o site é confiável.
É pra gente É depois muito mais evitar. fácil, né, prevenir Sim, nesse caso, com né. certeza. Então, assim, para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, né, o que que a gente pode orientar, o que que vocês podem orientar no Procon, na questão antes de comprar, se está em dúvida ali sobre a contratação, né. Outra coisa, eu acredito também que ajudar por exemplo, a pessoa comprou na internet, tem um prazo para devolver, para cancelar a compra, ajudar nesse prazo aí também. O que que você pode trazer para a gente Isso. nessa Então, assim, questão? inicialmente, antes de realizar a compra, verificar, consultar o CNPJ da empresa, verificar se tem endereço físico e dar sempre a preferência pela pesquisa dentro do site. Não clicar naquelas ofertas que aparecem em redes sociais, dá sempre a preferência para realizar a pesquisa dentro do site. Fazer a pesquisa das reclamações antes de realizar a compra pode ajudar o consumidor nesse sentido. E nas compras feitas fora do estabelecimento, como é o caso das compras online, das compras pelo telefone, até aquela venda porta a porta, né, a venda a domicílio, o consumidor ele tem um prazo de 7 dias para estar arrependendo daquela compra. Então, recebi o produto hoje. Vi que não tá ok, não gostei da cor, ou às vezes eu imaginava que era um produto diferente. Existe esse prazo de 7 dias para estar arrependendo da compra, né? Se ele tiver pago algum valor para essa venda, ele vai ter direito à restituição, né, do valor integral. E se tiver aberto o produto, ele consegue devolver mesmo assim? Sim, ele pode, né, até para ele verificar se aquilo vai atendê-lo ou não, né, ele pode fazer a abertura, né, a gente só orienta que não vai poder utilizar o produto, né, mas pode verificar se aquilo vai atendê-lo, né, se aquilo atende às expectativas, e se não atender, existe esse prazo de 7 dias para estar arrependendo. Aí o processo é simples, né, de devolução. As Isso. próprias, empresas já orientam como que é o processo de devolução. Sim, essas empresas, né, maiores, esses segmentos maiores, eles mesmos já têm a política deles de devolução, né? Muitas das vezes o consumidor envia esse produto pelos correios sem custo nenhum, não pode haver esse custo, né, para ser feita a devolução, e eles já têm a política de restituição. O valor, o Código de Defesa do Consumidor fala que a restituição deve ser feita imediata, e ela inclui também os serviços de frete, né? Então, todo o valor que foi pago pelo consumidor referente àquela compra, ela tem que ser devolvida. Ó, então é importante, né, se a pessoa comprou, arrependeu da compra, vai devolver, foi uma compra fora do estabelecimento, ou seja, ou na internet ou na porta da pessoa ali, tem até 7 dias. Então o que que seria interessante? A pessoa arrependeu, imediatamente já vai devolver, entrar no processo de devolução. E qualquer coisa fugiu desse combinado, aí tem que consultar vocês lá, né, porque às vezes está Isso. cobrando um frete e não deveria cobrar. Isso, Às vezes está falando para mandar semana que vem, é uma forma de passar o de prazo, passar né. do prazo, com certeza. A gente fala assim que recebeu, se já viu que aquilo, né, não tá ok com o que tinha de expectativa, já aciona a empresa para se resguardar dentro desse prazo, e se tiver alguma dificuldade, já nos procure, né, já acione o Procon, para não ter perigo de acabar perdendo o prazo e não ter como comprovar que acionou a empresa dentro daquele prazo. Se sempre, né, se atentar ao prazo, ele é bem claro, né, é um prazo de 7 dias, a partir da assinatura de um eventual contrato ou da contratação em si, ou do recebimento do produto, né. Existe esse prazo de 7 dias, o consumidor pode se arrepender. Pois é, agora vamos falar de um produto que a pessoa comprou numa loja física e deu um problema, né. O que que a gente pode orientar aí para o consumidor, o teu assim, a garantia, como que funciona, se o produto voltou a dar problema, o que que ele tem de direito, se tem de direito à troca, por exemplo, né. Isso. Quando a compra ela é feita dentro do estabelecimento, aí o consumidor já não existe esse prazo de 7 dias. Esse prazo dos 7 dias são para as compras fora do estabelecimento. Comprei dentro da loja, cheguei em casa, o produto apresentou problema, existe um prazo de 30 dias para estar tentando solucionar esse problema. Então vamos supor, comprei uma roupa, cheguei em casa, notei que a costura está abrindo. Se for algum problema que a empresa, o fabricante, consiga solucionar fazendo um reparo, igual nesse caso é uma costura, a empresa vai conseguir fazer o reparo, né, sem descaracterizar o meu produto. Então, existe esse prazo de 30 dias que a empresa tem para solucionar o problema. Se passar desse prazo não tiver tido a solução, aí o consumidor já passa a ter direito ou à troca da mercadoria ou à devolução do dinheiro. Aí essa escolha já é do consumidor, né? O que não pode ocorrer, igual nesse caso, é uma costura, dá para ser feita uma costura, nesse exemplo que eu dei, não vai descaracterizar o produto. Agora vamos supor que a peça rasgou, né? Aí já não vai ser possível ser feita uma costura.
né? Aí já vai ter que ser feito ou a troca ou a devolução para o consumidor, porque não pode descaracterizar o produto, né? Pode ser feito o reparo? Sim, né? Existe esse prazo, 30 dias. O que não pode acontecer é descaracterizar o produto ou ultrapassar esse prazo. Aí o consumidor já tem feito, ou a troca ou o dinheiro de volta. E se descosturou de novo, aí é a segunda vez que você volta para garantia, né? Isso, aí o consumidor já pode fazer a exigência ou da troca da mercadoria ou do dinheiro de volta. Ah, E aí compra já online tá, funciona da mesma forma? sim, Se você esses comprou uma coisa na prazos. internet, deu problema. Se Uhum. você tem que mandar novamente, você já pode Você já solicitar. pode né, solicitar ou a troca da mercadoria ou o dinheiro de volta. E cabe mencionar que assim, essa escolha é do consumidor, né? É a livre escolha dele, porque às vezes perde a confiança, né? Fala assim, comprei, deu problema, agora acho que eu já acho melhor pedir o dinheiro de volta e vou comprar em outro estabelecimento ou de outra marca. E aí Então ele essa pode escolha é pedir um dele. produto, se ele quiser trocar, igual ou superior. Isso. Ele É pode nada inferior, né? negociar, isso. Ele pode negociar. Às vezes tem um modelo, né, de valor maior e que seja superior, ele pode negociar também com a empresa. Ó, eu vou acertar a diferença, mas agora eu já quero um produto melhor, né, de uma qualidade superior. É, isso pode ser Entendi. negociado também com a empresa. É, nós estamos conversando uma coisa interessante, né? Porque é o direito do consumidor. Sim. Agora, se a gente observar o lado da empresa, o quanto que eu tenho isso como valor na minha empresa. A gente ganha o cliente é quando o produto dá problema. Porque quando não dá problema, é indiferente. Você comprou o produto, tá legal, mas às vezes o cliente até esquece. Agora, quando dá problema e você supera ali, faz uma garantia superior e atende o cliente superando a expectativa dele, Uhum. para solucionar o problema, a gente ganha a confiança do cliente naquele momento, né? Porque não tem como a gente garantir para o cliente que nunca vai ter problema, né, com o produto que comprou, porque às vezes é um defeito de fábrica, né, É, ou muitas das algo. vezes a empresa só comercializa o produto, É, né? eu Quem não fabriquei o fabrica. produto, eu distribuo, eu vendo, né? Isso. Aí deu um defeito lá, que é um problema de fábrica, né? E a gente troca para o cliente, supera o tempo ali. Porque esperar 30 dias para trocar um produto para um cliente é uma coisa assim, E dependendo indelicada, do né? tipo do produto também, você não consegue ficar aquele tempo todo sem o produto. Pois é, como que você fica 30 dias sem um produto que você usa muito? É Né? igual assim, o Então, próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que os produtos considerados essenciais, esse prazo ele já não poderia existir. O consumidor já teria direito ou à troca ou à devolução do dinheiro. pensa um Mas, celular, por exemplo, como que você fica pois 30 sim, dias sem um hoje em dia é tão telefone? complicado, né? E eu falo assim, dependendo do segmento, da profissão da pessoa também, às vezes um pneu para um motorista de caminhão. Como que ele vai ficar 30 dias sem? Pois é, né? É Né, então, assim, impraticável, né? dependendo do segmento, aquilo já, né, se já não consegue ficar sem, né, aquele produto durante aquele prazo. O que a gente sempre conversa lá no Procon, Kildare, é que o pós-venda, ele é muito importante. Eu falo assim, igual você mesmo comentou, todo mundo está sujeito a ter problema, né? Se a gente pode comprar um produto, ele, né, dá defeito, apresentar algum problema, mas a forma que a empresa vai conduzir aquela questão, ela também manda, né? Se o consumidor ele chegar lá e falar, nossa, eu até podia largar aquilo para lá, mas eu fui lá, fui tão bem atendido, né? A empresa se prontificou, porque embora ela não fabrique, ela também é responsável por aquela cadeia, né? Envolvendo. É bom a gente mencionar. Que a empresa, embora ela não fabrique, se ela comercializa, se ela distribui, ela também se torna responsável naquela cadeia. Então, É assim, a última ponta da cadeia, sim, né? e é onde o consumidor tem aquele vínculo, né? Ele não É. tem um vínculo lá com o fabricante, né? Ele tem um vínculo ali com aquele vendedor, com Isso é quem o muito importante atendeu. para a marca, né? Porque pensa para você ver, às vezes por causa de uma comercialização, um problema lá na ponta, aquela marca fica marcada negativa. Isso, por isso que eu falei É, assim, o pós-venda ela é muito importante para fidelizar o consumidor, né? A forma que a empresa vai conduzir aquela reclamação, né? Igual a gente atende lá no com muitas empresas também que fazem contato com o Procon, falam, ó, surgiu, né, isso com o consumidor, eu quero saber o que que eu tenho que fazer para ele. Eu nunca tive esse tipo de problema, então eu quero fazer o que eu tiver que fazer dentro do que a legislação, né, me obriga a fazer. Eu falo, isso também então é vocês orientam as importante. empresas A também, gente né? orienta também. Eu falo, o papel do Procon é de resguardar o consumidor? Sim, mas a gente também tem que orientar, tem que educar as empresas. É porque a empresa bem informada, a empresa bem educada, ali mesmo já soluciona o problema. Não precisa nem do consumidor procurar o Procon. E vocês têm, às vezes, recorrência da mesma empresa com vários casos? Sim. As empresas maiores, a gente brinca assim, quanto maior a empresa, maior o número de reclamação. Assim, porque a venda de produtos é num número maior, né? E quanto mais produto no mercado, mais problemas ela está sujeita a ter. Mas infelizmente a gente tem tido, né, esse número grande, mas o índice de solução também do Procon é muito grande. A gente
né, atende e consegue solucionar em torno de mais de 80% das reclamações. Com as empresas da cidade, isso é muito importante a gente dar, o número de reclamações é mínimo. As empresas da cidade, as empresas, né, se os fabricantes daqui da cidade, não são o nosso maior número de tá? O maior número que Interessante o isso. Procon atende são essas grandes redes. É o número nosso maior de reclamação. Telefonia, problemas de internet, problemas com instituições financeiras, né? Esse é o número maior de atendimento que o Procon tem. As empresas aqui da cidade não dão problema. E quando dão, com uma ligação a gente já consegue solucionar, né? Ela não quer ter aquilo na ficha dela, assim, às vezes uma coisa que é tão simples, né, mas de resolver, mas para o consumidor acaba se tornando, né, um grande problema. Ninguém quer ter problema. E a forma, igual eu falei, a forma que a empresa conduz essa reclamação é para fidelizar o consumidor, para ele voltar e fazer uma nova compra. Essa forma de conduzir a reclamação eu considero que é o mais importante. É uma coisa interessante, a gente tinha aquelas pós-venda, pesquisa de satisfação, Uhum. que eram várias perguntas. E ali você ia conduzindo se a pessoa ia comprar de novo, se indicar cliente e tal. Aí reduziram isso no NPS, né? O NPS é uma nota de 0 a 10 que você dá se você indicaria aquela empresa para um amigo ou compraria de novo, né? E aí, essa pesquisa, o NPS fala o seguinte, que as pessoas que falaram de 0 até 6, elas são detratores. Elas vão falar mal daquela empresa. Então, pra você Aham. ver, a nota 6, a pessoa ainda vai falar mal. Ela vai ter Sim. alguma coisa que falar. Ah, eu comprei, mas eles Ai, atrasam para entregar. Eu comprei, uhum. mas sempre tem um mas, né? Mas Mas deu é. problema, eles demoraram a resolver, mas tem Uhum. aquele mas. 7 e... Como que é? 6 e 7 são indiferentes. Aliás, é, 7 e 8 são indiferentes, Uhum. neutros. Então, quer dizer, não vai nem indicar e também não Não vai vai falar falar mal. mal. Mas também não é legal. Então, apenas quem fala 9 e 10 são as pessoas que vai promover, que chamam os promotores. Então, pensa para você ver, se alguém for atendido na empresa e falar uma nota abaixo de 9, ele não vai falar bem, ou ele não vai falar nada e não vai indicar, ou vai falar mal, né? Que vai ser do 6 para baixo, né? Então, olha pra você ver como que é delicado. Agora, quando a pessoa sai de lá, né, encantada e é bem atendida e tem algum problema, resolve. E se vai no Procon, fala a mesma coisa que a empresa falou, tá tudo seguindo Alinhado, alinhado né? certinho, vai ser aquela empresa que tá, né, os consumidores estão falando bem, estão promovendo, estão indicando, né? E é tão bom quando a gente lembra daquela empresa que a gente gosta, fala assim, não, vai lá porque eles resolvem o seu problema, Com né? certeza. É porque eu falo assim, igual eu falei, sujeito a ter reclamações, a ter problema, qualquer empresa está sujeita, né? O fato de ter reclamação não torna aquela empresa uma má empresa, né? Na prestação do serviço. Agora, a forma que ela vai conduzir aquela reclamação é igual com esse. É um termômetro, né? Essa pesquisa que você É, comentou. E a empresa ela sempre tem que buscar excelência no atendimento, porque uma nota 9 ou 10, ela tem que ter, né? Assim, um atendimento quase que na excelência verdade. consumidor dá essa nota, e é um importante termômetro. E a forma que a empresa conduz, né, em caso de ter reclamação, eu falo que o pós ele é quase que mais importante do que a venda em si. Porque ali na venda, a pessoa muitas das vezes vai comprar independente da forma que ela for atendida. Ela está precisando daquele produto, daquele serviço, vai lá e compra. Agora, a forma que ele é atendido no pós é o que vai cativar aquele consumidor a permanecer, né, com a empresa, se fidelizar na empresa. Então, esse termômetro do atendimento, ele é muito importante. É verdade, é esse carinho com o consumidor, né? Sim. Porque quando deixa o negócio virar uma discussão, ou quando tem que brigar para resolver, aí é aquela coisa que a gente nunca mais, fala assim, eu nunca mais volto nesse local, né? Aconteceu comigo uma vez, aí eu queria te perguntar o que que vocês orientam nesse caso para o consumidor, né? Eu ultimamente eu uso só o celular para fazer pagamento, tem o cartão cadastrado no celular, Uhum. é por aproximação, né? Olha pela face, né? Vê se sou eu mesmo, ainda tem que apertar ali aqui a lateral do celular. Ou seja, eu não uso mais o cartão físico. Uhum. E aconteceu que numa farmácia eu fui pagar e deu negado a compra. Aí eu repeti, deu negado. Aí eu falei assim, olha, eu liguei no operador de cartão. Na hora que eu liguei lá, eles falaram assim, ó, tá dando negado porque passou 2 vezes o mesmo valor. Então, realmente, você pagou não foi uma vez, foi 2. Uhum. Aí eu voltei na farmácia e expliquei, olha, deixa eu te falar, eu preciso levar o produto, e na verdade não paguei foi uma, foi Foram 2. 2. E aí eu fui, só que naquele momento foi instantaneamente, na Uhum. fatura do cartão não tinha ainda
caído esse valor. lançado. Mas eu, com a atendente no telefone, ela tava falando, olha, a questão é essa. Aí, e eu precisava do produto, tava com pressa, tinha um compromisso em seguida, e é remédio que eu tinha que levar para casa, e o que que eu fiz? Peguei um outro produto para pagar mais caro, o valor ser diferente, fiz a terceira Nossa. compra, o terceiro pagamento, Uhum. né? Beleza, aí passou dessa vez, fui embora com o produto, aí o atendente falou comigo aqui, ó, faz o seguinte, na segunda-feira você me liga, isso era na sexta-noite. Na segunda ou terça, isso já tá resolvido, automaticamente. Aí você me liga aqui se tiver qualquer problema e tal. E eu saí de lá com raiva, né? Uhum. Eu podia talvez ter brigado lá, mas talvez não ia adiantar nada. Eu já tava falando Uhum. com o gerente da empresa, né? E depois, uns 15 dias depois, eu fui olhar na minha fatura e tinha estornado os dois valores, ficou só o terceiro. Aham. Eu saí com aquela visão seguinte: se esse atendente, esse gerente, tivesse invertido, falou, Kilder, fique tranquilo, segunda-feira eu te ligo e te oriento. Uhum. Eu vou conferir com você que tá estornado, né? Ele jogou o problema para mim. É, Ele transferiu o se ele problema para tivesse mim, né? acompanhado essa reclamação Eu ia junto com sair você, satisfeito, né? Eu não vou falar o nome da farmácia e tudo, mas Uhum. eu falei assim, eu lembrei porque eu falei assim, ó, nunca mais eu compro aqui, só se eu precisar de mais. Né? Não vou falar que nunca mais, porque às vezes só A tem gente aqui, né? A precisa, gente né? precisa, né? Isso. Mas, por exemplo, o que que você orienta para o consumidor que passar por uma situação dessa? Porque eu estou falando do cartão aproximação, mas acontece também com o cartão físico. Existem falhas na hora de passar o cartão, Existem. E né? hoje em dia, assim, as instituições bancárias, elas têm tentado, né, criar mecanismos para identificar até a questão de golpe, de fraude, né? Hoje em dia, infelizmente, tem tido um grande número, né, nesse sentido. E os bancos, quando identificam nessa reclamação sua específica valores similares, ela já bloqueia e ela mesma, dentro de 24 horas aproximadamente, se identifica que o valor foi pago em duplicidade, ela mesma já estorna para o consumidor. Então, assim, as empresas, os bancos, né, têm tentado criar mecanismos para ajudar também o consumidor. Como a gente estava conversando, a forma, né, que a farmácia conduziu, né, a gente sempre orienta, assim, teve algum problema com a empresa, procurar inicialmente o gerente, né, que é uma pessoa acima que estaria apta a tentar solucionar aquele problema, né, e se não houver solução, aí infelizmente já teria que procurar, né, o Procon. Então, nesse caso, imagina se o seu cartão estivesse sendo recusado, você precisando daquele produto e não tivesse o dinheiro em espécie, né, para fazer o pagamento, você já tinha pago pelo produto, É. né, e não uma vez, duas vezes. Então, assim, Mas aí, mas é no a caso, por forma que exemplo, é normal que a pessoa vai sair nessa situação, vai ficar essa pendência para depois resolver, né? não é o ideal, né? O ideal seria a própria empresa acompanhar essa reclamação, né? Coletar seus dados ali, ligar, falar, Kildra, aquele problema foi resolvido? É porque isso também mostra para o consumidor que a empresa se importa com a reclamação, né? É. Embora ali foi um problema com a prestadora do cartão e não com a farmácia, mas se ela te liga, se ela se preocupa com o problema, né? Aquilo fala, nossa, nem era o problema com a farmácia em si, mas eles me ligaram, deram importância para minha reclamação. Eu falo, o consumidor ele precisa se sentir protegido ali na empresa também, embora a reclamação em si não seja, né, em desfavor da farmácia. Então, e aí, se não for solucionado dentro do estabelecimento, a gente já orienta de procurar o PROCON. Pois é, então, no meu ponto de vista, eu acredito que você concorda com isso também, né? É um carinho com o cliente, né? Então, olha, eu vou te ligar para você verificar que tá certinho aí. Olha pra você ver como que é legal, né? Sim, e dá E, segurança, né, para o e consumidor. eu lembrei disso porque eu vi outra situação em outra empresa que eu estava, Uhum. uma discussão do mesmo assunto. Ah, o cartão passou, mas não vai ser estornado aquele negócio todo. Eu lembrei do meu caso, não, eu vou ter que olhar. Entrei na minha fatura e já tinha se estornado. Pois é, eu falei, é Mas um fica aqui a marca carinho, né? negativa, né, Pois para a é, empresa, né? fica, né? Não tem jeito. Igual a gente fala, assim, a empresa, nesse caso, ela não é a responsável em si pelo problema, mas a forma que ela conduz, né? Se ela se preocupa com o seu problema, é um carinho, é um afago ali para o consumidor realmente se sentir protegido no estabelecimento. E fica uma imagem negativa. Negócio assim, com Você fica uma tanta. marca negativa com aquela Sim, empresa, com né? tanta, né, igual oferta, principalmente farmácia. Nós temos tantas na cidade, né? Se você já teve aquele problema com essa, você só vai voltar ali se não tiver outra que É, possa te a atender. gente deixa para as últimas opções, né? Isso, fica lá atrás, né? Então, se a gente já cria uma imagem, né, negativa da empresa por uma É. coisa que é tão pequena, né? Às vezes eu falo assim, para a empresa resolver, às vezes uma coisa tão simples, ela cria, né, uma dificuldade enorme, o consumidor fala assim, mas por que que ela não resolve? Por que que eu tenho que vir aqui no Procon? É porque a gente sempre orienta. Busque primeiro solucionar com a empresa. Dê essa oportunidade para a empresa solucionar. Agora, se isso não for possível, aí o PROCON já está à disposição. E às vezes, quando a gente liga para a empresa, né, uma coisa tão simples, aí a gente consegue resolver. Muitos consumidores falam, tá vendo?
Por que que já não resolveu? Quando eu procurei a empresa, né, eu fui lá, eu tentei conversar, por que que não solucionou? Precisou de eu vir Só aqui? aumenta a insatisfação do cliente, Sim, eu né? falei, aí será que aquele cliente vai voltar? Vai fazer uma nova compra lá na empresa, né? Já cria uma imagem negativa, É. né? O consumidor já associa, ah, não, lá eu não vou voltar, não. Tive um problema tão simples, que a empresa levou tantos dias para resolver, né? Criou uma dificuldade tão grande. Às vezes você fala assim, não é possível que a empresa vai criar dificuldade com isso. É impressionante. Agora, deixa eu te perguntar, doutora. Vamos falar então agora dos produtos perecíveis, do supermercado, por exemplo. Uhum, Você chega lá, vai fazer uma compra, são inúmeros itens, você isso. passa no carrinho lá e de repente você não viu que algum item está vencido. Por Uhum. exemplo, você chega em casa, abre uma carne embalada, está com um cheiro forte. Apesar que está lá dentro do prazo de validade e tal. O que o consumidor pode fazer nesse caso aí, que já chegou em casa, levou o produto para casa, não viu que estava com problema, ele tem como reclamar? A gente sempre orienta, né, guardar o cupom fiscal, né? Isso é muito importante, independente para essas questões, né, de supermercado, de produtos perecíveis, seja para qualquer outro tipo de reclamação. O que vai demonstrar o vínculo do consumidor com a empresa é esse comprovante, é a nota fiscal, é o cupom fiscal em caso de supermercado, é um recibo, é um contrato. Então, isso é muito importante frisar também, o consumidor sempre se resguardar nessa documentação. E nessa questão de alimentos específicos, né, sempre verificar dentro do estabelecimento se for possível, né, fazer essa conferência, igual nos bastidores a gente conversou, o Procon tem feito ações conjuntas com o Ministério Público, nessa questão da fiscalização, principalmente, né, dos produtos vencidos, embora essa também seja uma atribuição da vigilância sanitária, também envolve uma questão de saúde, a gente sempre orienta, encontrou algum produto vencido dentro do estabelecimento, já procure a gerência, né? Porque tem alguns estabelecimentos aqui na cidade que já oferecem para o consumidor. Se ele encontrar algum produto vencido, eles oferecem o mesmo produto. O consumidor não paga por aquele produto. Mas aí é uma política da empresa, né? Alguns estabelecimentos têm esse tipo de serviço. Se encontrou lá dentro, né? Se já encontrou fora, a gente sempre orienta, pode fazer reclamação no Procon e a gente também orienta de fazer na vigilância sanitária. Envolve uma questão de saúde também, que é muito importante, né? E ficar atento ao prazo de reclamação, porque o prazo de reclamação de produtos, né, não perecíveis, né, dessa parte de se deteriora com o tempo, é de 30 dias. Ficar atento, né, com esse prazo de reclamação, que ele é de 30 dias. Entendi. Pô, bem interessante, viu? Bem esclarecedor. Ah, que Agora, ótimo. tem um workshop por aí, né, para poder orientar mais ainda a população, as empresas? Como que vai funcionar esse A gente workshop? está muito animado com esse workshop que o Procon está organizando em parceria com o Conselho e com várias entidades aqui da cidade, né? Eu fico muito feliz de poder falar isso também, que a gente conseguiu agregar como parceiros nesse workshop todas as entidades desse segmento do comércio, advogados, né? O nosso workshop ele vai acontecer no dia 14 de setembro, vai ser lá no Teatro Gravatá. Ele vai ter início às 18 horas com o café e o credenciamento. Aquela parte ali da gente estar conversando, né, com o pessoal enquanto eles estão chegando. E a partir das 19 horas a gente vai ter a palestra. O tema da palestra vai ser as boas práticas nas relações de consumo. Então, assim, é um evento muito importante. A gente está preparando tudo com muito carinho. E ele é voltado para os consumidores em geral, mas também é muito importante que as empresas participem. Igual eu falei, o Procon ele tem também a atribuição de educar tanto os consumidores quanto os fornecedores. E esse workshop ele tem, né, o intuito de educar também as empresas. O que que eu tenho direito? O que que eu tenho direito? Porque a empresa também não tem só obrigação. Ela também tem os direitos, né, dela resguardados, e nesse evento vai ser uma ótima oportunidade dela estar tirando as dúvidas, se inteirando, né? O nosso palestrante, ele é coordenador do Procon da Assembleia em Belo Horizonte, é o Dr. Marcelo Barbosa. Ele é de renome nacional em direito do presença muito importante, né? Nesse evento tem maior honra de receber. E é um evento gratuito, está pedindo a doação voluntária de quem puder, 1 quilo de alimento não perecível. Mas é uma doação voluntária, o evento é gratuito, não vai haver cobrança nenhuma. E as inscrições são pelo Simpla, pelo site do Simpla. Estão abertas, a gente está tendo uma ótima adesão, estou muito feliz. Muito legal isso aí, né? Porque vai, assim, com certeza prevenir conflitos futuros, né? Com certeza, igual Tanto eu para o falo. consumidor quanto para o lojista, O né? Procon, ele tá, né? Se ele atua quando há alguma violação do direito, sim. Mas ele também tem a obrigação, né, de atuar nessa prevenção, né? E esse evento eu acho que é uma excelente oportunidade também para a empresa, né, de conhecer o que ela tem de direito, o que ela tem de obrigação junto.
consumidor. Então, a gente tem como público-alvo nesse evento os consumidores, os fornecedores, que são as empresas, né, o comércio no geral, os advogados, né, profissionais do direito e os acadêmicos também, que eu acho que é uma excelente oportunidade, né? O evento é com certificação, né, para participar. Eu acho que é uma excelente oportunidade de conhecimento. O Procon também tem essa função, né, de educar, prestar, né, esse serviço para a população. Parabéns pelo evento, viu? Ah, obrigada, eu Isso é muito agradeço. legal. Ai, Agora conto eu com a sua queria. participação Com lá. certeza, pode contar comigo lá. Agora eu queria que você lembrasse de um caso, né? Um caso engraçado que aconteceu. Você lembra de algum aí? De Ah, alguém? pois é. Tem uns 15 dias a gente fez uma audiência lá, porque no Procon lá também a gente tem a possibilidade de fazer audiência, chamar as partes e tentar uma conciliação. Ah, Isso eu acho interessante. também é um papel importante. Às vezes a gente não consegue com essa ligação, não consegue com a notificação por escrito, né? O Procon ainda tem a possibilidade de chamar as partes e tentar solucionar o problema. A gente chamou, a consumidora tinha comprado um colchão, venda a domicílio, uma consumidora idosa, passou o vendedor na casa dela, ela comprou o colchão, R$ 7.000 o colchão. Isso foi em março. Até 15 dias atrás ela não tinha recebido o produto. Nossa senhora. E sempre ligando, sempre questionando. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu já paguei, ela pagou à vista, tirou o dinheiro da poupança para poder pagar. E eu falei, gente, mas então tá fácil de. Aí a empresa tem que ou entregar, porque ela falou assim: não importa, ou me entrega o colchão ou me devolve o dinheiro. Porque eu ainda tô dando duas opções, eu não vou nem escolher uma. Eu quero uma coisa ou outra, ou me entrega o colchão ou me devolve o dinheiro. A gente marcou uma audiência, veio o representante da empresa. Eu falei, não, mas tá fácil de resolver, né? Assim, uma das duas opções a empresa vai dar para o consumidor. A gente abriu a audiência, eu questionei para a parte, falei, ó, né, a consumidora tá com essa reclamação, aí ela expôs, né, a insatisfação dela, falou, eu ainda tô disposta a ficar com o produto, né, mas uma coisa ou outra vocês vão ter que me atender. Passei né, a palavra para a empresa, falei, e aí, vocês trouxeram qual proposta? De acordo. Aí a advogada vai me falar, não, não há proposta. Mas, gente, mas vocês estão com o dinheiro da consumidora e com o produto, né? Ela tá sem os dois, sem o dinheiro para poder comprar num outro estabelecimento, de uma outra marca, e sem o colchão. Eles falaram, não, a empresa teve alguns problemas em razão da guerra da Ucrânia, os insumos, né, estão todos atrasados, então não há proposta de acordo. Mas nem a devolução? Não, não há proposta de acordo. Que absurdo, Gente, mas gente. né, eu fiquei numa insatisfação, eu falei assim, gente, é incabível uma coisa dessa, né? A empresa ficar É com difícil o de imaginar uma produto. situação dessa. Não, e eu fui tão tranquila, né? Assim, para eu falei, nota, tão simples de resolver, né? Porque a empresa ou vai entregar o produto, e se for questão de atraso, aí já parte para devolução do dinheiro. Quando eu cheguei, que a advogada falou, não, não há proposta. Nem a devolução, nem uma coisa, nem outra. Não, não há proposta. Né? O É consumidor falou, gente, inacreditável, né? mas Onde que tem essa empresa coisa vai que. parar, né? Pois é, e assim, a insatisfação da consumidora ainda gerou mais no sentido de que, assim, a empresa propaga a publicidade em sites católicos, né? Então, assim, ela tinha uma confiança, porque era um site, né? Envolvendo igreja, envolvendo a religião. Então, ela falou, eu tinha tanta confiança, porque, né, é um canal que envolve igreja, eu sou católica. Então, eu falei assim, eu não vou ter esse tipo de problema, né? E aí, a hora que aconteceu, ela Nossa ficou senhora. sem o produto e sem o dinheiro. Eu falo assim, por mais que a gente, né, assim, seja orientada a não se envolver lá com os produtores, não tem como, né? Eu fiquei numa raiva, que eu É falei uma assim, empresa que gente, tá aí, né? Porque e continua se fosse vendendo, aquele que sumiu, né? Que nem aparece, né? é, Mas a empresa tá aí, tá, aparece tudo e com uma isso, e a, postura né, assim, dessa. a publicidade continua sendo veiculada nesses canais, né, católicos, então eles continuam vendendo os produtos, não estão entregando, né? E não estão ficando com o dinheiro dos consumidores, né? Eu até queria aproveitar, agradecer a equipe lá essa equipe lá, os técnicos, né? Porque por mais que a gente seja orientado de não se envolver pessoalmente no problema, eu sempre oriento que eles se envolvam no problema e dê importância para aquele problema dos consumidores. Porque quando você se envolve, acho que você engaja muito mais, você tenta ir até a última possibilidade para tentar ajudar aquele consumidor. Quando você fica mais na sua ali, você não se envolve, você vai até certo ponto, né? Se você segue, É. claro, os trâmites, né, administrativos, mas eu sempre penso assim, se envolva, né? Se preocupe, se coloque no lugar daquela pessoa, né? Porque pode ser, né? Se amanhã que seja você, que seja sua mãe, algum familiar, né? Sempre oriento lá e gostaria muito de agradecer, né, a equipe lá do Procon, que é uma equipe, né, que se preocupa com o
consumidor, estar, né, ali para poder ajudar, que eu fico também muito feliz, Tá assim. E o Procon promovendo a só justiça ali, funciona né? por causa, né, da equipe também, né. Com certeza. Então vocês estão promovendo a justiça ali sempre no máximo possível, né? Sim, a gente sempre, né, se o papel do Procon é equilibrar essa relação, né, que às vezes fica meio desequilibrada, seja pela violação do direito, seja pelo tipo de contratação. Então o Procon tá ali para poder resguardar o consumidor, para poder protegê-lo, né, e o Procon só funciona graças à equipe. Queria, né, Parabenizar toda a agradecer, turma lá, sim, né? porque o pessoal veste a camisa, se envolve nos problemas, né, infelizmente a gente não consegue Com certeza já solucionar ajudou todos. muita gente já, né? Com, Sim. com E é uma problemas. satisfação pessoal, né, igual eu falo assim, lá o Procon tem, né, ali nos bastidores eu já trabalhei no atendimento do Procon, então eu tenho maior carinho, porque ali você tem a oportunidade de ajudar tantas pessoas, né, infelizmente há casos que a gente não consegue, mas a gente consegue tentar ao máximo, e às vezes a pessoa precisa só de um carinho, né, às vezes a gente atende consumidores, a gente até brinca assim: "E o que que a gente pode fazer pra ajudar a senhora?". "Não, não quero nada, eu já vou até largar isso pra lá, mas eu precisava vir aqui, eu precisava conversar, porque é muito desaforo". Então assim, às vezes o consumidor só quer ser ouvido, Você quer desabafar mesmo ele quer ali. Ele desabafar. já foi enganado, né? A maioria Sim. das vezes que Uhum. chega nesse ponto foi enganado, né? É, ele foi E é um mal sentimento ruim, atendido, né? né, não teve um acolhimento por parte da empresa, a empresa, na hora de vender, ela te procura, ela te liga, né, e muitas das vezes quando é uma reclamação, você já não tem o mesmo atendimento. Então, muitas das vezes o consumidor só quer esse acolhimento, só quer ser ouvido, né, e lá no Procon eu sempre falo: "Deixa a pessoa falar", né, se depois que ela falar, a gente tira as dúvidas, porque também a gente precisa de certas informações para dar sequência, né, no atendimento, no nosso procedimento lá. Sempre falo: "Deixa o consumidor falar", né, porque muitas das vezes ele só quer ser ouvido, ele só quer esse acolhimento, né, e o serviço público também, nós estamos lá para servir. Falo assim, né, Bem agradeço porque interessante. a gente precisa se envolver. Falo, embora, né, todo mundo, né, nos cursos, fala assim, não se envolva pessoalmente nos problemas. Mas eu acho que em razão do Procon, a gente precisa se envolver, precisa dar importância para aquela reclamação, porque às vezes o que pra gente é tão simples, nossa, mas a gente atende consumidores que vão lá reclamar por causa de R$ 1, por causa de 50 centavos. Eu sempre falo, não é pelo valor, é o que aquilo ali significa na vida da pessoa. O Às vezes é a sentimento ali, forma que né? ela foi tratada. Então ela fala assim, eu não tô aqui pelo dinheiro, eu nem preciso disso, porque é tão pequeno, mas me tratou tão mal lá na empresa quando eu fui reclamar, né, fez chacota comigo. Então a gente, né, sempre tem que dar essa importância, né, para o consumidor, para a reclamação dele. Com certeza. E aqui, quem quiser estar atualizado do que está acontecendo no Procon, onde que o pessoal fica inteirado do que está acontecendo? Isso, nós temos sempre, né, veiculado as notícias no site da prefeitura e no Instagram oficial da prefeitura. E também nós temos o nosso WhatsApp. A pessoa pode tirar as dúvidas sem ter a necessidade de ir lá no Procon. Então, esse primeiro atendimento, às vezes está em dúvida, não sei quais documentos lá, pode nos acionar no WhatsApp, que eu passo é o 37 3229 6550. Pode nos chamar, pode tirar as dúvidas. Não é necessário agendar para ir lá no Procon. Nós atendemos das 8 às 17. Funciona lá no CAC, né, no Centro de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Getúlio Vargas, 120. Procon, né, só queria falar que está Então, à é muito disposição. fácil, né? Pode mandar, tá à distância de um zap, né? Isso, eu falo que hoje em dia a gente tem que se adequar, né? Falo assim, o É, atendimento em si a gente ainda não está fazendo pelas plataformas digitais, mas tirar uma dúvida, dar uma orientação, às vezes, né? Só uma coisa simples que o consumidor está às vezes para precisando. saber se realmente é algo para levar lá para dentro do Procon, se Isso, é ok, vai marcar um horário, vai lá né, isso. vai um horário que é mais É o que eu sempre conveniente, brinco, assim, é né? o Procon sem sair de casa, né, a pessoa já consegue chegar até o Procon sem ter a necessidade de ir até lá pessoalmente. Às vezes ele tira uma Parabéns aí por dúvida. essa evolução, essa É, proximidade, eu né? falo, a gente Porque tem que se simplifica muito, né? adequar, né, com certeza. Eu falo assim, deixar de ir até o Procon para registrar, a gente ainda não tem essa possibilidade, mas tirar uma dúvida e quando ele for até o Procon, ele já vai estar sabendo a documentação que ele vai uma única vez, né, ele vai precisar de ir, ter a informação, depois voltar para levar. Então eu falo assim, o Simplifica Procon bem, né? já facilita, né, hoje em dia a gente está com a vida tão corrida, tanto compromisso, né, e eu acho que o Procon ele tem sempre que ficar perto da população. É igual o nosso workshop, é uma forma da gente tentar estar perto, né, de mostrar para a população, o Procon tá ali, né, a gente tá ali, tá tentando, né, ajudar, a gente tá tentando, né, melhorar a nossa estrutura, a gente tá em processo de compra de um veículo. Bom, É agora muito assim, importante, é né? muito importante, né, vai facilitar as nossas ações, Com facilita certeza. bastante. Bom, doutor, quero agradecer a sua presença, as informações, deixar um recado para os amigos empreendedores, ó, tá com dúvida, orienta antes de dar problema, né? Vamos evitar ali ter desgaste com o cliente,
porque senão você pode perder um cliente ali e às vezes você tá errado e não sabe que tá errado. Então, na dúvida, olha com o Procon antes de deixar a coisa ficar ruim com o cliente, né? Com certeza. Eu agradeço muito o espaço, que qualquer espaço de informação, igual é o podcast, o PerformaCast, tem que valorizar. É porque levar informação para a população é muito importante. O Procon está à disposição, tanto dos consumidores quanto das empresas, né? Então, se tiver alguma dúvida, saber qual a conduta que tem que ter com o consumidor, pode nos acionar, nós estamos à disposição, pode nos procurar lá, não é necessário agendamento, também estou lá, se quiser tirar as dúvidas. O Procon está à disposição da população, que esse é o papel nosso. Excelente. Eu vou deixar o convite também, caso aconteça aí uma nova onda, né? Infelizmente pode acontecer de fraudes, né? E a gente quiser trazer isso aí, se você quiser trazer aqui para a gente comunicar, né? Alertar, né? Alertar a população aí, igual esse caso aí é muito importante. Eu vou até fazer um destaque aí sobre essa questão dos empréstimos, porque infelizmente tá ruim quando caiu na sua conta você não pediu, pior ainda quando você devolve para a pessoa A errada. pessoa errada, Né? né? Então, assim, o negócio já começa ruim e fica 3 vezes Pior, infinitamente pior, né? infelizmente. Então, Então, sempre que tiver alguma coisa, é eu vou. importante a gente compartilhar essa informação pro pessoal, né? Porque, infelizmente, imagina acontecer com um parente da gente, É, com qualquer eu falei, pessoa que seja, principalmente com idoso, né? Que eu falo é assim, que triste é demais, né? pior ainda, né? É É, triste, é ruim com qualquer pessoa, mas com o idoso ainda, né? A gente ainda fica mais sensibilizado. com certeza. E agradecer o espaço, muito obrigada pelo Isso aí, tendo obrigado por você qualquer. ter trazido tanta informação pra gente Imagina, eu que aqui e fica as portas agradeço. abertas. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo podcast. Gratidão. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Obrigada.